Minha amiga e meu amigo, o mundo vem acompanhando há muito tempo a crise que se abateu sobre a Venezuela, contudo, se agravando com a última eleição para presidente naquele país. Eleição que a vitória foi dada pelas urnas e pela população ao Edmundo González, porém, o ditador Nicolás Maduro se recusou em reconhecer a sua derrota, se apoderou do poder, autoproclamando vitorioso, corroborando o que diz a Corte Eleitoral daquele país, sem mostrar nenhuma prova. Os boletins das urnas eleitorais que atestam a sua vitória e que foi pedido ao mundo para ser mostrado como forma de dar sustentação à sua versão, ele se recusou a mostrar, mesmo porque não existe e não tem. E o que se tem é contra ele. Com isso, Edmundo González e os demais membros da oposição tiveram que fugir do país, para não ser presos ou mortos. Felipe González hoje se encontra exilado na Itália, na Espanha, ou melhor dizendo. 2.400 pessoas que se manifestaram nas ruas contra o golpe dado por Nicolás Maduro se encontram presas, processadas. Algumas torturadas, outras morreram de forma misteriosa na cadeia. Tal comportamento de Nicolás Maduro provocou a insatisfação de vários líderes mundiais e organizações ao redor do mundo. Uma delas foi o grupo do G7. O grupo G7 que é formado pelos Estados Unidos, Japão, Alemanha, Canadá, França, Itália e Reino Unido. Esse bloco, que constitui um bloco econômico das 7 maiores economias do planeta, e potências militares, diga-se de passagem, já se colocaram contra Nicolás Maduro e reconhece Edmundo González como legítimo presidente por ter sido eleito no último pleito. Situações estranhas vêm acontecendo na Venezuela e no seu entorno. Olha só, senhoras e senhores. Edmundo González, o presidente eleito, legitimamente eleito, e as atas da eleição, a oposição já aprovou, já mostrou, inclusive para parlamentares brasileiros. Edmundo fez um anúncio que chamou muita atenção do mundo. Segundo ele vai voltar no dia 1º de janeiro de 2025 para assumir o poder na Venezuela. E isso não é fonte de terceiros, foi ele falando numa entrevista coletiva de forma firme, lúcida, clara, para todo mundo ver e entender. No dia 1º de janeiro de 2025, ele vai voltar para a Venezuela para assumir o poder. Por outro lado, o ditador Nicolás Maduro falou que não abre mão da sua posição, que ele é sim o presidente eleito e que tudo isso é conspiração do imperialismo americano. Senhoras e senhores, eu sinto que o ambiente na América do Sul não está legal. A Venezuela do Nicolás Maduro se transformou em ponto de desestabilização do continente. E eles, mesmo sem poder, mesmo sem ter o aparato suficiente para conter uma investida de potências militares, de OTAN, por exemplo, ou até mesmo de uma coalizão militar liderada pelos Estados Unidos aqui na América do Sul, Nicolás Maduro insiste em afrontar. E para isso, ele vem contando com os seus aliados, França, melhor dizendo, os seus aliados, China, Rússia e Irã. Informações dão conta que mercenários russos já se encontram em território venezuelano, treinando a tropa da Venezuela
e protegendo alvos sensíveis naquele país. Quanto ao Irã forneceu armas sofisticadas para a Venezuela, de forma que ela possa tentar tentar ou pensar que vai conseguir repelir qualquer ataque de uma coalizão liderada pelos Estados Unidos. Em vão, não vai. Agora, senhoras e senhores, o mundo inteiro está se colocando da democracia, da transparência, do lado daquele que foi eleito verdadeiramente, no caso, o presidente eleito Edmundo Gonzalez, apoiado pela população. O mundo inteiro está do lado do Edmundo Gonzalez. Só quem está do lado do ditador Nicolás Maduro é o governo chinês, russo e iraniano. Outro, o governo brasileiro, o governo do Lula. Você já pararam hoje a Venezuela, ela tem um arsenal que foi fornecido pelo Irã. Vocês já pararam para se perguntar como essas armas do Irã chegaram ao território da Venezuela? Como e quando? Pois bem, teve um navio do Irã, um navio militar de guerra do Irã, que veio do Irã, atracou no Rio de Janeiro no ano de 2023, governo Lula. Ao atracar aqui, ninguém sabia o que ele estava transportando, era um navio de grande porte. O destino dele era onde? Venezuela. Suspeita-se que ali ele já estava levando armas para fornecer para a Venezuela. Hoje a Venezuela ela conta com drones, mísseis, aviões de última geração. É claro que não é o suficiente, não é o número suficiente para conter uma investida das potências contra ela. Não é. Mas Nicolás Maduro, no alto da sua loucura, ele pensa que vai conseguir. Agora, toda essa loucura de Nicolás Maduro tem um padrinho, Luiz Inácio Lula da Silva, que está bancando toda essa selvageria. Vocês podem ver que Lula não fala nada, quando fala é pelo canto da boca, demonstrando que tem medo de alguma coisa. Parece que ele e Nicolás Maduro fizeram algo que, se ele desagradar Nicolás Maduro abertamente, Nicolás Maduro pode jogar esses possíveis segredos no ar para a população tomar conhecimento. Para começar, o governo de Nicolás Maduro, aliás, governo é força de expressão, o regime do Nicolás Maduro não tem característica de um governo regular. O que a gente vê no governo, no regime do Nicolás Maduro, é um narco-estado. É um narco-estado. A Venezuela é hoje dona da maior reserva de petróleo do planeta. Mas o Nicolás Maduro e o seu bando não estão preocupados essencialmente com petróleo. O que move a ambição de Nicolás Maduro e o seu bando é as forças revolucionárias bolivarianas, que é o exército deles lá, é o pó, tráfico de pó. Quando as Farc saiu da Colômbia, se dividiu, se enveredou para o lado da política, deixou um vácuo. E aquela região, toda aquela região, Venezuela, Colômbia, que tem atividade do tráfico, quem comanda é o bando do Nicolás Maduro. Nicolás Maduro esse que é amigo íntimo, mas muito íntimo, do Lula. Isso que se chama de exército do Nicolás Maduro, na verdade, é a maior facção criminosa do planeta. Ela tem patente de soldado a coronel,
tem plano de carga e salário, tem armas de guerra, tem quartel, tem salário, tem um território delimitado e tem uma figura denominada presidente. Nicolás Maduro está com medo. Ele está com muito medo da Venezuela ser invadida. E eu acho que se ele não ceder, ela será invadida. Por certo, uma coalizão liderada pelos Estados Unidos, depois que esgotar toda a diplomacia, é possível que eles possam fazer operações cirúrgicas, precisas, não de forma a destruir a infraestrutura energética do país, mas sim aqueles alvos de sustentação do regime. Isso se faz necessário, porque pelo diálogo, a democracia na Venezuela não vai ser restabelecida. Não vai ser. Ela tem que ser levada até o último grau, mas não é ela que vai resolver. O problema da Venezuela vai se resolver com pólvora e aço. Se preciso for, Nicolás Maduro, ou prendê-lo e levar para cumprir a sua pena nos Estados Unidos, pelos crimes cometidos. Muitas vidas se perderam por causa dele. Nessas manifestações que teve na Venezuela, por causa do resultado do processo eleitoral, que ele usurpou, 30 pessoas tiveram suas vidas ceifadas nas mãos das forças policiais do Nicolás Maduro. Ele precisa responder e pagar por esse fato. Ou assim. Mas tem que pagar. Ele está com medo. O inevitável vai acontecer, um ataque cirúrgico. E eu quero ver até quando o Lula vai ficar neutro, escondido no canto. E outra pergunta que eu faço. Quando o Nicolás cair e começar a abrir a boca, será que Lula vai escapar? Aguarde e veremos.